Olá, a alegria de estar aqui com você. Vou fazer uma abertura rapidinho porque hoje nós vamos ter a narração de 3 instâncias da Doutrina Secreta, volume 1, Cosmogênese, ok? São 7 instâncias, mas no programa de hoje nós vamos mostrar a narrativa de 3 delas. Josi, nos ajude aí, por favor, explicando o que são as 7 instâncias. São 7 instâncias em Cosmogênese que foram destacadas por Blavatsky, foram permitidos que Blavatsky destacasse e comentasse essas instâncias e apresentasse elas ao mundo ocidental. E 12 instâncias em Antropogênese, que fala da nossa atual humanidade, só da nossa atual humanidade, a humanidade que habita no planeta Terra. E em Antropogênese elas são 12 instâncias. Em Cosmogênese, que são as instâncias que vão ser apresentadas hoje no programa, falam da origem do universo. Na primeira instância e a segunda falam do universo em sono sem sonhos, em pralaya, numa expressão sânscrita, ou seja, em estado de repouso, onde o absoluto continua em eterno movimento, na sua eterna duração, no seu repouso. E para quê? Para que quando inicia-se novamente um novo universo, ele volte a irradiar-se. A terceira instância já vai mostrar o universo em formação e assim sucessivamente, né? Então, a quarta instância, como a tela se estrutura, como as subdivisões dos grandes elementos vão se estruturando, a entrada da grande força do elemento uno através de Fohat, que é uma grande força divina, e até chegar à sétima instância, onde o homem as divindades já vão estar em manifestação dentro do universo, e para começar a construção da humanidade propriamente dita. E tudo é muito simbólico, né, Josi? Sim, essa é uma questão bem importante, né? Sempre que se vai estudar o ocultismo ou a filosofia oculta, a filosofia esotérica, ela é pautada no método, né? Esse método é um método de analogia e correspondência, que é baseado em símbolos e alegorias, que foi a forma de se guardar o conhecimento. Então, as instâncias, elas são todas simbólicas, elas necessitam de uma explicação, de um comentário mais profundo, e esses comentários tanto estão na Doutrina Secreta, quanto depois nas atas que Blavatsky deixou nos 3 últimos anos após a publicação da Doutrina Secreta, explicando cada um desses termos, que são termos complexos dentro de uma língua como o sânscrito e outras línguas mais antigas, onde uma palavra tinha 30, 20 significados. Então, isso é muito difícil traduzir para uma língua inglesa ou para uma língua, qualquer outra língua. Então, necessita-se de que esses símbolos sejam explicados, não só através da linguagem, mas através da simbologia. E é essa simbologia que é o alimento para a alma, é onde a alma compreende essas questões. Qual a importância das atas da loja Blavatsky para o estudo da doutrina? Bom, as atas da loja Blavatsky têm uma importância grandiosa, muito mais do que se imagina, até porque pouca gente conhece esse material. Por quê? Blavatsky, ao publicar a Doutrina Secreta, trouxe no entorno dela muita gente que já estudava vários assuntos, né, como a ciência oculta, áreas da matemática, da física, da origem do universo. Essas pessoas se aproximaram de Blavatsky e já tinham lido a doutrina para tirarem as suas dúvidas. E isso foi muito rico. Então, Blavatsky estava nesse período em Londres, e nessa loja em Londres, ela se reunia com um grupo de pessoas, uma vez quase toda quinta-feira, para responder essas perguntas. Então, essas perguntas trabalham as 7 instâncias de cosmogênese, numa profundidade muito maior do que os comentários que estão na doutrina, e complementam as nossas dúvidas, né, em termos de alguns conceitos e algumas explicações mais aprofundadas. Como o telespectador deve assistir agora à narrativa das instâncias? Com que sentimento? Essas narrativas, ao estudar a doutrina, nos veio a ideia de
colocá-las como narrativa, porque toda alegoria ela tem uma narrativa mais simbólica e mais lúdica. E a experiência que a gente tem tido na apresentação das instâncias dessa forma é que a gente fecha os olhos e escute. Mas escute não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma, escutem com o coração, porque elas vão revelar a alma ou vão tocar a alma em algum grau, no sentido de buscar a nossa origem, essa origem desconhecida, nessas trevas eternas, nesse eterno absoluto, nesse eterno movimento, e como esse movimento se manifesta e dá origem à humanidade. Estância 1. O eterno Pai e Mãe, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração. A mente universal não existia, porque não havia Ahri, grandes espíritos, dragões de sabedoria, para contê-la. Os 7 caminhos da felicidade não existiam. As grandes causas da desgraça não existiam, porque não havia ninguém que as produzisse e fosse por elas aprisionado. Só as trevas enchiam o todo sem limites, porque pai, mãe e filho eram novamente um, e o filho ainda não havia despertado para a nova roda e a peregrinação por ela. Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser, e o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranishipana, absoluto não ser, para ser expirado por aquele que é e todavia não é. Nada existia. As causas da existência haviam sido eliminadas. O visível que foi e o invisível que é repousavam no eterno não ser, o único ser. A forma una de existência, sem limites, infinita, sem causa, permanecia sozinha, em um sono sem sonhos. E a vida pulsava inconsciente no espaço universal, em toda a extensão daquela onipresença que o olho aberto de Dangma, alma purificada, percebe. Onde, porém, estava Dangma, quando o Alaya do universo, alma universal, se encontrava em Paramartha, existência absoluta, não ser absoluto, e a grande roda era Anupadaka, o espaço, o grande mistério? Estância 2. Onde estavam os construtores, os filhos resplandecentes da aurora do Manvantara, nas trevas desconhecidas, em seu Ahri Paranishipana, sinônimo de estado para Nirvana. Os produtores da forma, tirada da não-forma, que é a raiz do mundo, Devamatri, divina matriz, mãe dos deuses, repousavam na felicidade do não-ser. Onde estava o silêncio? Onde estavam os ouvidos para recebê-lo? Não havia silêncio, nem som, nada, a não ser o incessante alento eterno para si mesmo ignoto. A hora ainda não havia soado. O raio ainda não havia brilhado dentro do germe. A Matri Padma, Mãe Lótus, matriz da natureza, ainda não entumecera. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o raio único e fazê-lo cair em seguida, como 3 em 4, no regaço de Maya. Os 7 não haviam ainda nascido do tecido de luz. O pai-mãe, Svabhavat, era só trevas. E Svabhavat jazia nas trevas. Estes 2 são o germe, e o germe é uno. O universo ainda estava oculto no pensamento divino e no divino seio.
Estância 3. A última vibração da sétima eternidade palpita através do infinito. A mãe entumece e se expande de dentro para fora como o botão de lótus. É Matri Padma, Mãe Lótus no despertar. A vibração se propaga e suas velozes asas tocam o universo inteiro e o germe que mora nas trevas. As trevas que sopram sobre as adormecidas águas da vida. As trevas irradiam a luz, e a luz emite um raio solitário sobre as águas e dentro das entranhas da mãe. O raio atravessa o ovo virgem, faz o ovo eterno estremecer e desprende o germe não eterno, que se condensa no ovo do mundo. Os 3 caem nos 4. A essência radiante passa a ser 7 interiormente e 7 exteriormente. O ovo luminoso, que é o 3 em si mesmo, coagula-se e espalha os seus coágulos brancos como leite por toda a extensão das profundezas da mãe, a raiz que cresce nos abismos do oceano da vida. A raiz permanece, a luz permanece, os coágulos permanecem, e não obstante, o Eahu é o Uno. A raiz da vida estava em cada gota do oceano da imortalidade. E o oceano era luz radiante, que era fogo, calor e movimento. As trevas se desvaneceram e não existiram mais. Sumiram-se em sua própria essência. O corpo do fogo e água, do pai e da mãe. Vê, Olanu, o radiante filho dos dois, a glória refulgente e sem par, o espaço luminoso, filho do negro espaço que surge das profundezas das grandes águas sombrias. É o Eahu, o mais jovem, que tu conheces agora como Quan Sha-in. Ele brilha como o sol, é o resplandecente dragão divino da sabedoria. O Eka, 1, é Chatur, 4, e Chatur toma para si o Tri, 3, e a união produz Sapta, 7, no qual estão os 7, que se tornaram o Tridasha, as hostes e as multidões. Contempla-o, levantando o véu e desdobrando-o de oriente a ocidente. Ele oculta-o acima e deixa ver o abaixo como a grande ilusão. Assinala os lugares para os resplandecentes e converte-o acima num oceano de fogo sem praias, e o Uno manifestado nas grandes águas. Onde estava o germe? Onde então se encontravam as trevas? Onde está o espírito da chama que arde em tua lâmpada, Olanu? O germe é aquilo, e aquilo é a luz, o alvo e refulgente filho do Pai obscuro e oculto. A luz é a chama fria, e a chama é o fogo, e o fogo produz o calor que dá a água da vida na grande mãe. O pai-mãe urde uma tela, cujo extremo superior está unido ao espírito, luz da obscuridade única, e o inferior unido à matéria, sua sombra. A tela é o universo, tecido com as duas substâncias combinadas em uma, que é Svabhavat. A tela se distende quando o sopro do fogo a envolve e se contrai quando tocada pelo sopro da mãe. Então, os filhos se separam, dispersando-se para voltar ao seio de sua mãe no fim do grande dia, tornando-se de novo uno com ela. Quando esfria, a tela fica radiante. Seus filhos se dilatam e se retraem dentro de si mesmos, e em seus corações eles abrangem o infinito. Então, Svabhavat envia Forrat para endurecer os átomos. Cada qual é uma parte da tela. Refletindo o Senhor existente por si mesmo como um espelho, cada um vem a ser, por sua vez, um mundo.
Olá, alegria de estar aqui com você. E lembrando que no programa anterior nós apresentamos a narração de 3 das 7 instâncias do livro de Dzian, que constam nesta obra aqui de Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta, volume 1, Cosmogênese. Em português são 6 volumes, mas nós estamos nos atendo à Cosmogênese. Hoje nós vamos apresentar mais 4 instâncias, ok? A 4, 5, 6 e 7. Lembrando que elas se encontram aqui neste livro, nesta obra, que você deve ter em sua casa, que é uma leitura extraordinária. É um livro profundamente simbólico e se você quiser usar a narração dessas 7 instâncias nos seus estudos particulares ou em grupo, fique à vontade, ok? Vamos então continuar a nossa viagem pela origem do universo? Vamos! Estância 4. Escutai, ó filhos da terra, escutai os vossos instrutores, os filhos do fogo. Sabei, não há nem primeiro, nem último, porque tudo é um número que precede do não número. Aprendei o que nós, que descendemos dos 7 primeiros, nós, que nascemos da chama primitiva, temos aprendido de nossos pais. Do resplendor da luz, o raio das trevas eternas, surgem no espaço as energias despertadas de novo. O 1 do ovo, o 6 e o 5, depois o 3, o 1, o 4, o 1, o 5, o duplo 7, a soma total. E estas são as essências, as chamas, os construtores, os números, os Arupa, os Rupa e a força ou o homem divino, a soma total. E do homem divino emanaram as formas, as centelhas, os animais sagrados e os mensageiros dos sagrados pais dentro do Santo 4. Este foi o exército da voz, a divina mãe dos 7. As centelhas dos 7 são os súditos e os servidores do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do 7º do 7. Estas centelhas são chamadas esferas, triângulos, cubos, linhas e modeladores, porque deste modo se conserva o eterno Nidana, o Iyahu, as trevas, o sem limites, ou não número, Adinidana, Svabhavat, o círculo, o Adisanat, o número, porque ele é um, a voz da palavra, Svabhavat, os números, porque ele é 1 e 9, o quadrado sem forma. E estes 3, encerrados no círculo, são o 4 sagrado, e os 10 são o universo Arupa. Depois vem os filhos, os 7 combatentes, o 1, o 8º excluído, e seu sopro, que é o artífice da luz. Em seguida, os segundos 7, que são os Lipika, produzidos pelos 3. O filho excluído é 1. Os filhos sóis são inumeráveis. Estância 5. Os 7 primordiais, os 7 primeiros sopros do dragão de sabedoria, produzem por sua vez o torvelinho de fogo, com seus sagrados sopros de circulação giratória. Dele fazem o mensageiro de sua vontade. O Dziu converte-se em Forhat, o filho veloz dos filhos divinos, cujos filhos são os Lipika, leva mensagens circulares. Forhat é o corcel e o pensamento, o cavaleiro. Ele passa como um raio através de nuvens de fogo, dá 3, 5 e 7 passos através das 7 regiões superiores e das 7 inferiores. Ergue a sua voz para chamar as centelhas inumeráveis e as reúne. Ele é o seu condutor, o espírito que os guia. Ao iniciar a sua obra, separa as centelhas do reino inferior, que se agitam e vibram de alegria em suas radiantes moradas. E com elas forma os germes das rodas. Colocando-as nas 6 direções do espaço, deixa uma no centro, a roda central. Forra-te traça linhas espirais para unir a 6ª, a 7ª, a coroa. Um exército dos filhos da luz situa-se em cada um dos ângulos.
Os Lipika ficam na roda central. Dizem eles: isso é bom. O primeiro mundo divino está pronto. O primeiro, o segundo. Então, o divino Arupa se reflete no Shayaloka, a primeira veste de Anupadaka. Forra-te das 5 passos e constrói uma roda alada em cada um dos ângulos do quadrado para os 4 santos e seus exércitos. Os Lipika circunscrevem o triângulo, o primeiro 1, o cubo, o segundo 1 e o pentágono dentro do ovo. É o anel chamado Não Passarás, para os que descem e sobem, para os que durante o Kalpa estão marchando para o grande dia Se Conosco. Assim foram formados os Arupa e os Rupa, da luz única, 7 luzes. De cada uma das 7, 7 vezes 7 luzes. As rodas velam pelo anel. Estância 6. Pelo poder da Mãe de Misericórdia e Conhecimento Kuan Yin, trina de Kuan Shai-Nin, que mora em Kuan Yin Tien, forra-te, o sopro de sua progenie, o filho dos filhos, tendo feito sair das profundezas do abismo inferior a forma ilusória de Xian Tian e os 7 elementos. O veloz e radiante produz os 7 centros Laya, contra os quais ninguém prevalecerá até o grande dia Se Conosco, e assenta o universo sobre estes eternos fundamentos, rodeando Xian Tian com os germes elementais. Dos 7, primeiro 1 manifestado, 6 ocultos, 2 manifestados, 5 ocultos, 3 manifestados, 4 ocultos, 4 produzidos, 3 ocultos, 4 e 1 Tsan revelados, 2,5 ocultos, 6 para serem manifestados, 1 deixado à parte. Por último, 7 pequenas rodas girando, uma dando nascimento à outra. Ele as constrói à semelhança das rodas mais antigas, colocando-as nos centros imperecíveis. Como as constrói Forrat? Ele junta a poeira de fogo, forma esferas de fogo, corre através delas e em seu derredor, insuflando-lhes a vida, e em seguida as põe em movimento, umas nesta direção, outras naquela. Elas estão frias, ele as aquece. Estão secas, ele as umedece. Brilham, ele as ventila e refresca. Assim procede Forrat, de um a outro crepúsculo, durante 7 eternidades. Na 4ª, os filhos recebem ordem de criar suas imagens. 1/3 recusa-se, 2/3 obedecem. A maldição é proferida. Nascerão na 4ª, sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. As rodas mais antigas giravam para baixo e para cima. Os frutos da mãe enchiam o todo. Houve combates renhidos entre os criadores e os destruidores, e combates renhidos pelo espaço, aparecendo e reaparecendo a semente continuamente. Faze os teus cálculos, ó Lanu, se queres saber a idade exata da pequena roda. Seu 4º raio é a nossa mãe. Alcança o 4º fruto da 4ª senda do conhecimento que conduz ao Nirvana, e tu compreenderás, porque verás. Estância 7. Observa o começo da vida informe senciente. Primeiro, o divino, o que procede do Espírito Mãe. Depois, o espiritual, os 3 provindos do os 4 do e os 5 de que procedem os 3, os 5 e os 7. São os triplos e os quádruplos em sentido descendente, os filhos nascidos da mente do primeiro Senhor, os 7 radiantes. São eles o mesmo que tu, eu, ele, ó Lanu, os que velam sobre ti e tua mãe Bhumi, terra. O raio único multiplica os raios menores. A vida precede a forma e a vida sobrevive ao último átomo. Através dos raios inumeráveis, o raio da vida, o
semelhante ao fio que passa através de muitas contas. Quando o 1 se converte em 2, aparece o triplo, e os 3 são 1. É o nosso fio, ólano, o coração do homem planta, chamado Sapta Parma. É a raiz que jamais perece. A chama de 3 línguas e 4 mechas. As mechas são as centelhas que partem da chama de 3 línguas, projetada pelo 7, dos quais é a chama, raios de luz e centelhas de uma lua que se reflete nas ondas moventes de todos os rios da terra. A centelha pende da chama pelo mais tênue fio de Forrat. Ela viaja através dos 7 mundos de Maia, detém-se no primeiro, e é um metal e uma pedra. Passa ao segundo, e eis uma planta. A planta gira através de 7 mutações e vem a ser um animal sagrado. Dos atributos combinados de todos esses, forma-se Manu, o pensador. Quem o forma? As 7 vidas e a vida una. Quem o completa? O quíntuplo Lhá. E quem aperfeiçoa o último corpo? O peixe, o pecado e Soma. Desde o primeiro nascido, o fio que une o vigilante silencioso à sua sombra torna-se mais e mais forte e radiante a cada mutação. A luz do sol da manhã se transformou no esplendor do meio-dia. Eis a tua roda atual, diz a chama à centelha. Tu és eu mesma, minha imagem e minha sombra. Eu me revesti de ti, e tu és o meu varrã até o dia ser conosco, quando voltarás a ser eu mesma, e os outros tu mesma e eu. Então, os construtores, metidos em sua primeira vestimenta, descem à radiante terra e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. Editora Teosófica, livros, e-books e DVDs sobre teosofia, filosofia, ciência, religiões, yoga e esoterismo. Curta no Facebook e fique atualizado sobre as promoções. Leia, estude, medite e viva com plenitude. Editora Teosófica, livros para viver melhor. Atendimento 61 3322 7843.